Aleluia, glória a Deus. Muito boa noite a todos. Bom é estarmos mais uma vez na casa do Senhor e juntos podermos oferecer ao nosso Deus o nosso culto de louvor e adoração. Dizer a todos que estão participando desse culto com a gente que vocês possam compartilhar. Compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, divulguem. Nós estamos aqui para falar do amor de Cristo. Estamos aqui para anunciar a grandeza do nosso Deus. Então, você pode ser um missionário, um evangelista, você pode ser um anunciador de boas novas nesse momento, aproveitando para poder divulgar para as pessoas. Divulgue para o máximo de pessoas que você puder, porque eu tenho certeza que muitos serão abençoados pelo poder da palavra. Louvar a Deus pela vida do nosso pastor Jackson, pastora Kemi, que nos concedem essa honra, esse privilégio de poder estar aqui com vocês para anunciar a palavra do Senhor. E eu sei que essa palavra, da mesma forma que está borbulhando no meu coração, vai também abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu ministério, porque nós estamos chegando ao final do ano, mas ainda tem muita coisa para acontecer. Deus pode fazer coisas poderosas. Nós estamos em lockdown, mas Deus está livre e Ele está disponível para poder abençoar a todos nós. Eu quero louvar a Deus pela vida de todos vocês e convidá-los para que possamos entrarmos na palavra do Senhor. Por gentileza, abra sua Bíblia comigo no livro de Juízes, no capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 11 ao versículo 14. Melhor dizendo, ao versículo 24, Deus tem uma palavra para o seu coração. E nós vamos estar falando sobre o tema nesta noite, o desenvolvimento de uma missão. Todos nós estamos aqui com um propósito, e você sabe do seu propósito. Mas o Senhor nessa noite vai acender novamente uma chama no seu coração. Talvez você tenha passado por crises, por dificuldade, e essa chama tem se esfriado em você. Mas hoje, novamente, o Senhor vai acender essa chama da sua missão, do seu propósito, para que você possa cumprir o que o Senhor tem para a sua vida. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biezrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E o que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo que nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu o menor da casa do meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Ele respondeu: se agora achei graça diante dos seus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte, e traga a minha oferta, e deponha diante de ti. Respondeu ele: esperarei até que voltes. Entrou Gideão e preparou um cabrito, bolos asmos e uma efa de farinha. A carne pôs num cesto e o caldo numa panela, e trouxe até debaixo do carvalho e lhe apresentou. Ou melhor, lhe presenteou. Porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos asmos, põe-o sobre esta penha e derrama-lhe por cima o caldo. Assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor o cajado que estava nas suas mãos.
e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da penha e consumiu carne e os bolos. E o anjo do Senhor desapareceu de sua presença. Viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: ai de mim, Senhor Deus, pois viu o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo. Paz seja contigo. Não temas, não morrerás. O Gideão construiu ali um altar em honra ao Senhor e lhe deu esse nome: o Senhor é paz. Ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence aos abiesritas. Vamos falar com Deus? Senhor Deus e Pai, diante de Ti nós estamos. Obrigado pela vida dos nossos irmãos, Senhor, que nesse culto online estão na Tua presença. Nós já tivemos aqui um momento poderoso de louvor, uma palavra ministrando sobre o coração dos Teus filhos no momento da oferta. E agora, em volta da palavra, nós queremos nos alimentar um pouco mais de Ti. Por isso, Senhor, ministra no coração de cada um dos meus irmãos, estando eles na Ásia, na Europa, no Brasil, nas Américas, aonde estiver o Teu Filho ligado, conectado, Senhor, eles possam ser alcançados pelo poder da Tua palavra. Por isso nós colocamos tudo diante de Ti, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos falar sobre o desenvolvimento de uma missão. Importante entendermos que o capítulo anterior que nós estamos lendo nessa noite, que está em apreciação, que é o capítulo 6, no capítulo 5 a Bíblia está dizendo sobre um tempo de paz que a nação de Israel havia vivido. Eles tinham passado por 40 anos de muita paz, não havia guerra, as crises tinham sido amenizadas e eles estavam vivendo um tempo de muita alegria e regozijo e crescimento. Mas agora no capítulo 6, que nós estamos lendo com todos vocês, revela que Israel cometeu pelo menos 7 apostasias e recebeu 7 servidões. A forma de Deus corrigir a apostasia é a servidão. 3 inimigos fortes se levantaram contra a nação de Israel: o povo do Oriente, os amalequitas e agora os midianitas. Israel entrou numa grande crise. Israel estava vivendo um momento muito difícil, mas nesse momento de crise, nesse momento de dificuldade, eles clamaram a Deus por um libertador, e Deus lhes enviou um profeta para lhes ensinar. No versículo 8 você pode acompanhar quando Deus envia esse profeta para levar uma palavra para a nação de Israel. Quando Deus dá à nação ministros fiéis, é um sinal de que Ele tem reservado misericórdia para essa nação. O profeta fala da rebelião do povo, o profeta fala contra a idolatria que o povo estava tendo no momento. E o importante é entender que a intenção daquele homem, daquele profeta, era levá-los ao arrependimento. O arrependimento é real quando se lamenta a devassidão do pecado. E como consequência disso, causa o arrependimento. E aí vem o perdão da parte do Senhor. Deus estava à procura de um homem disponível para reverter o quadro que a nação de Israel estava vivendo. E o que me chama a atenção nesse texto é o grande amor de Deus pelo seu povo, oferecendo a eles uma segunda chance. E para isso, eu quero aplicar alguns princípios, e eu quero falar pelo menos 3 princípios com vocês durante esse tempo que nós temos, para poder mostrar um pouco do amor de Deus, da grandeza de Deus, e dizer o quanto vale a pena nós termos o temor do Senhor e obedecermos a sua palavra. O desenvolvimento de uma missão acontece quando eu aceito uma visita sobrenatural. O versículo 11 e o versículo 12, que vocês leram comigo e eu vou repetir, a Bíblia nos diz assim: então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar.
para pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso, homem valente. O Senhor via Gideão dessa forma, mesmo ele estando recluso, mesmo ele estando malhando trigo no lagar, mesmo ele estando longe da sua família, mas ali o Senhor, que conhece o meu coração, conhece o seu coração, Ele pode dizer: varão valoroso. Visita angelical, é uma teofania, o próprio Deus se apresentando naquele dia, naquele momento, para a vida de Gideão. Outros personagens bíblicos também tiveram a mesma experiência. Nós vemos isso na vida de José, nós vemos na vida de Moisés, na vida de Maria e tantos outros. Isso está liberado para mim e você, porque desde o início, desde Gênesis, nós vemos Deus querendo se relacionar com o ser humano. Deus desce à terra para poder ter intimidade. Por isso eu quero te convidar para que você também possa ter visitações sobrenaturais da parte do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre seu ministério. Isso está à nossa disposição. O importante é que quando acontece uma aparição dessa forma, ela não pode manter a pessoa da mesma forma. Há uma transformação. Todos que tiveram experiência sobrenatural, eles tiveram a sua vida transformada, o propósito alcançado, o destino alinhado para que o propósito de Deus acontecesse. Hoje nós ouvimos muitos testemunhos de pessoas do Oriente Médio que estão tendo visões, revelações, tendo encontro com Deus de uma forma sobrenatural, e eles estão aceitando a Jesus, entendendo que não é a religião que salva, mas que é Cristo que morreu na cruz do Calvário e que Ele quer ter conosco um relacionamento. Então é isso que Deus tem para demonstrar para mim e para você. Isso são as multiformas de sabedoria de Deus. Deus não está numa caixa, Deus está livre. Deus pode se manifestar da forma que Ele quiser na minha vida e na sua vida. Para isso eu quero te dizer: abra o seu coração, reconheça que Deus é Senhor da sua vida e que Ele quer coordenar toda a sua vida. Ele quer direcionar toda a sua jornada, a sua caminhada. Gideão, como um bom estrategista, ele chamou a atenção do coração de Deus. O Senhor poderia escolher qualquer outra pessoa, mas Gideão tinha um coração segundo o coração do Senhor. Gideão estava recluso, mas ele estava ali malhando o trigo no lagar, mas consciente do que Deus podia fazer na sua vida e na sua nação. Ele estava no seu lugar secreto, estava recluso, mas ele estava ali trabalhando com ferramentas corretas, com a motivação certa, e o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho. Ele não passou correndo, ele sentou-se. O Senhor está aqui nesta noite para ministrar na sua vida e na sua casa e na sua família. Ele não quer apenas passar por você, Ele não quer apenas fazer uma visita na sua casa, não é uma visita de médico, Ele quer tempo de qualidade com você. Você pode sentir a presença de Deus aí na sua casa, você pode sentir a presença de Deus aí no seu trabalho, ou aonde você estiver nos ouvindo. Eu vim aqui para declarar a bênção do Senhor e a missão que Deus tem para você. Você vai conquistar forças em Deus para poder executá-la e pôr em prática no nome de Jesus. Eu vim aqui para te dizer que Deus não erra endereço, Deus não perde o seu tempo. Se Deus chegou para estar perto de você, é porque Ele sabe que você vai poder cumprir todo o propósito que Ele tem para a sua vida. Por isso que Ele disse para Gideão: homem forte, poderoso, guerreiro, porque é assim que Ele te conhece. Ele sabe que você é capaz de vencer quando Ele está na sua vida. Deus quer enviar os seus agentes para poder ter uma experiência contigo também. E isso não estou falando do futuro, eu estou falando hoje, eu estou falando do aqui e agora. Recebe a experiência que o Senhor tem para a sua vida, e você vai poder ser cheios do Espírito Santo, ser cheio da glória do Senhor.
Onde as crises e os conflitos têm te levado? As crises, os conflitos que Gideão estava vivendo, levou ele para um lugar secreto. Levou ele para um lugar onde ele podia se relacionar com Deus. E eu vim aqui nesta noite para te dizer, o lugar secreto está esperando você. E a melhor notícia, Deus espera você também ali no secreto. O importante é entendermos que todos nós temos a oportunidade, o privilégio de podermos nos relacionarmos com o Senhor. O lugar secreto, quando nós estamos no lugar secreto, nós estamos distantes das crises, porque nós estamos em Cristo, e quem está em Cristo não está em crise. Nós estamos longe das distrações, longe daquilo que nos afasta do propósito. A Bíblia nos diz no livro de Hebreus, no capítulo 13, o versículo 2, seja constante o amor fraternal, não negligencie a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem saber, acolheram anjos em suas casas. Que o Senhor conceda a mim e a você experiências para que nós possamos ter o nosso próprio testemunho pessoal. Eu quero aproveitar e dizer para vocês, mostrar um pouco de uma carta que eu recebi de uma pré-adolescente alguns dias atrás. Ela me escreveu a carta no dia 7 do mês 10 desse ano. E ela teve uma experiência com Deus. Pastor Jacques estava ministrando sobre a possibilidade de você pedir a Deus uma experiência. E a pré-adolescente fez isso, foi a Julie. Ela falou com Deus sobre isso. E ela à noite, ela foi dormir. Me procurou junto com seus pais para poder compartilhar essa bênção. Ela falou: pastor, eu tive uma visão, não foi um sonho, foi muito real, foi uma visão. E ela disse: quando eu descia do quarto e eu passava perto da televisão na sala, eu vi um anjo muito grande, e esse anjo estava com a cadeira de rodas vazia nas suas mãos. E eu recebi aquela palavra, porque essa pré-adolescente, ela não tinha motivo sequer para falar aquilo que ela falou, se ela tivesse intenção de se promover. Mas ela estava abrindo o coração de uma experiência sobrenatural que ela teve com Deus. Assim como Deus deu essa experiência sobrenatural para Julie, Deus quer que você também a tenha. Eu estou esperando o milagre, o dia em que eu vou sair dessa cadeira de rodas, e eu sei que isso vai acontecer, porque quem prometeu não é homem para se arrepender, não é filho do homem para que pudesse mentir. Então eu creio naquele que prometeu. Eu não sei o que você precisa, eu não sei qual é a tua necessidade, eu não sei qual a crise que você está vivendo, mas eu vim aqui para dizer: Deus está interessado em se relacionar com você. O segundo princípio que eu quero aplicar com vocês nesta noite: o desenvolvimento de uma missão acontece quando eu aceito o chamado. Quando você aceita o chamado que o Senhor tem para a sua vida, você começa a galgar posições diferentes em Deus, intimidades diferentes com o Senhor. E no versículo 14 do texto que está em apreciação, o Senhor se voltou para ele e disse: com a força que tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Esse foi o chamado, a confirmação do chamado que Deus fez na vida de Gideão. Momento glorioso é esse, o momento em que eu e você somos chamados. O chamado não é apenas para Gideão. Nós estamos lendo esse texto porque nós estamos aplicando nas nossas vidas, porque da mesma forma que Deus falou com Gideão, hoje Ele fala comigo e com você, nos chamando para despertarmos, porque tem uma missão a ser cumprida. Nós precisamos receber orientação e capacitação. Quando recebemos orientação e capacitação, nós podemos fazer aquilo que o Senhor quer que façamos. Por isso ele disse: vai na tua força. O poder está presente, ele tinha autoridade suficiente para poder ir em frente.
os desafios da vida, nós só podemos vencer quando recebemos a autoridade da parte do Senhor. E é isso que o Senhor está liberando sobre a sua vida, sobre a minha vida nesta noite. Deus usa pessoas ordinárias para fazer obras extraordinárias. Eu só preciso estar à disposição do Senhor. Eu só preciso estar com o coração aberto para que o Senhor possa usar e falar segundo aquilo que Ele tem para falar com a gente. Esse convite se estende para mim, para você, para todos nós, independente de onde você está agora. Esse convite é para mim e para você, para que o Senhor possa encontrar o nosso coração aberto, disponível, para que Ele possa trabalhar e fazer aquilo que Ele tem interesse em fazer. Entendendo que a vontade do Senhor é uma só, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. O Senhor está fazendo um chamamento para mim e para você nesta noite. Uma grande obra precisa ser feita. Nós somos a igreja do fim. E o reino de Deus conta comigo e com você nessa missão, que é o papel da igreja na evangelização. Por isso a Bíblia diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Mateus 26 e 19. A palavra do Senhor nos encoraja, porque eu e você podemos ser úteis no reino do Senhor. Tem espaço para mim e para você. Nós estamos avançando. Há espaço porque nós estamos chegando o dia da volta do Senhor e nós não podemos nos apresentar a Ele com as mãos vazias. Por isso nessa noite eu quero desafiar você a abrir o seu coração e aceitar o trabalhar de Deus na sua vida, para que você possa cumprir todo o desenvolvimento necessário para uma grande missão que Deus tem para você. Terceiro princípio: o desenvolvimento de uma missão acontece quando eu aceito construir um altar de honra. Gideão pode nos ensinar, porque Gideão não fez as coisas apressado, Gideão não fez as coisas sem pensar. Gideão foi o homem que pediu sinais ao Senhor. E quando olhamos para a vida de Gideão, nós vemos sabedoria na vida desse moço, porque ele pedia confirmação ao Senhor para que não errasse. Ele não queria apenas que interpretasse mal, dizendo: eu apenas tive uma visão. Não, ele teve um encontro real. Que você nessa noite possa ter um encontro real com o Senhor, entendendo que é Deus te chamando para uma missão. É Deus querendo estabelecer o seu propósito. É Deus querendo direcionar o seu destino, para que você entenda que você é útil no reino de Deus. No versículo 24, a Bíblia diz assim: Gideão construiu ali um altar de honra ao Senhor e lhe deu este nome: o Senhor é paz. E até o dia de hoje o altar está em Ofra dos abiezritas. Mesmo em guerra, mesmo em crises, mesmo em dificuldade, esse altar que Gideão erigiu, ele colocou: o Senhor é paz. Eu vim aqui nessa noite para declarar paz sobre a sua vida, para declarar paz sobre a sua casa, sobre os seus negócios, sobre o seu trabalho, que você possa receber do Senhor muita paz, para que você possa marchar em frente, sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. O controle pode ter fugido da mão dos governantes, mas não saiu das mãos do nosso Deus, que é todo poderoso. Por isso sinta-se em paz nesta hora. Da mesma forma que Gideão fez questão de pôr esse nome no altar que ele levantou ao Senhor, nós ministramos paz também da parte do Senhor sobre a vida de todos vocês. Ele ofereceu o melhor a Deus. Gideão, ele fez questão de oferecer o seu melhor. Talvez não precisaria trazer o excesso de coisas que trouxe, mas ele quis oferecer uma oferta generosa ao Senhor. É importante entender que ele selou aquele altar. Ele fez questão de selar. E quando nós buscamos a presença de Deus em adoração, é uma garantia de que a nossa espiritualidade será vitoriosa. Deus vai fortalecer você, porque quando erigimos um altar, quando levantamos um altar de oração, de clamor, de busca,
de adoração, o Senhor se manifesta de uma forma poderosa. No altar, nós atraímos o coração de Deus, nos tornamos parecidos com Jesus. Quanto mais no altar você estiver, mais parecido com Jesus você vai ser. A palavra altar significa lugar de sacrifício. E para o crente é mais do que um lugar de sacrifício, e também significa atitude. Porque quando nós entramos na presença do Senhor, oferecendo a Ele louvor e adoração, nós estamos dizendo: o nosso coração é um altar ao Senhor. A nossa vida deve ser oferecida a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Romanos 12 e versículo 1 nos diz a palavra do Senhor: nosso temor e obediência deixará um memorial diante do Senhor. É isso que nós precisamos entender. A nação de Israel precisava ter uma experiência diferenciada com o Senhor. E nós estamos falando da nação escolhida. Tem coisas novas de Deus para mim e para você. Para isso nós precisamos andar em temor e obediência. Para concluir tudo que nós fomos ministrados nesses 3 pontos que nós fizemos questão de aplicar na vida de vocês. Veja, talvez hoje eu esteja pregando para pessoas que estão vivendo em crises, pessoas que estão passando por conflitos, estão escondidos, estão reclusos, assim como estava Gideão, sem perspectiva de futuro. Mas eu vim aqui para te dizer, mesmo Gideão estando sob pressão, sobre medo, ele não deixou de obedecer o que o Senhor veio trazer para a vida dele. Eu quero te encorajar, mesmo em medo como você está, mesmo em crise como você está, mesmo em pandemia como todos nós estamos, nós continuamos agradando ao Senhor acima de qualquer coisa. Vença o medo. Vença as dificuldades, porque o Senhor está em você para te fortalecer. Eu venho aqui para te dizer que não tem coisa melhor do que servir ao Senhor. Ele vê você na sua missão de vida. Veja, Ele não te chama pelo seu erro, Ele não te chama pelo seu pecado, Ele te chama de um homem vencedor, Ele te chama de um homem corajoso, de uma mulher vitoriosa. Então entenda, o Senhor está interessado em enviar os seus agentes, enviar os seus anjos para lhe servir, para que você possa ter experiências novas. E os mensageiros do Senhor vêm para abrir portas. Eu não sei que porta que você precisa que o Senhor abra, mas eu vim aqui para declarar um tempo de portas abertas sobre a sua vida. Seja forte e corajoso, o Senhor está com você, o Senhor te fortalece. Você pode dar um glória a Deus, você pode dizer aleluia, porque Ele está no controle de todas as coisas. Jesus está te chamando hoje, para que você possa entender qual é a sua missão, qual é o seu destino, qual é o seu propósito. Estamos debaixo da proteção do Senhor. Ele tem livramento para você, Ele tem livramento para a sua família. Você vencerá os seus inimigos, você vencerá os seus inimigos reais e os seus inimigos imaginários. Muitas pessoas passam por dificuldades, por ansiedade, sofrem por antecedência, mas quando você coloca a tua ansiedade diante do Senhor, acredite, o Senhor é poderoso para cuidar da tua vida, da tua família e da tua casa. Repito, nós falamos sobre aceitar a visita sobrenatural nesta noite. Essa oportunidade é minha e sua. Nós falamos sobre aceitar o chamado que o Senhor tem para mim e para você. E nós falamos também sobre construir um altar de honra ao Senhor. Esse é o tempo, essa é a hora. Nós não podemos protelar, deixar para o futuro aquilo que nós podemos fazer agora. O Senhor está interessado em receber de você o seu louvor, a sua adoração, a sua gratidão. Gideão, após as provas, foi à guerra e com 300 guerreiros, eles venceram todos os inimigos e conquistaram um grande espaço na história, a ponto de que Gideão se tornou um herói da fé. E a Bíblia nos diz, no livro de Hebreus, no capítulo 11, do versículo 32 ao versículo 34,
Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento das promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Você recebe essa palavra no seu coração? A palavra de Deus está solta. A palavra de Deus não tem limite, não tem distância. Então, que você possa fazer a diferença como homem de Deus, como mulher de Deus. Seja você jovem, criança, adolescente, esse é o seu tempo, essa é a sua hora. Por isso nós liberamos a bênção do Senhor sobre a sua vida, para que a sua missão possa ser desenvolvida, para que você possa fazer com excelência aquilo que o Senhor confiou nas tuas mãos. E nesse momento eu quero orar por você. Nesse momento eu quero abrir a oportunidade para você. Eu não sei como você tem tido experiências com Deus. É claro que nesse tempo, como aconteceu no domingo, muitas almas estão se rendendo aos pés do Senhor. Mas eu quero também dar a oportunidade para você agora. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, se você recebeu a missão do Senhor, mas você cansou na beira do caminho, eu vim te dizer, o mesmo Deus que deu a segunda chance para a nação de Israel, está oferecendo a você a segunda chance nessa noite. Abra seu coração, permita Deus trabalhar na sua vida, e você vai ver o mover de Deus, o sobrenatural acontecendo sobre a sua vida. Não deixe o tempo passar, não deixe tomar essa decisão amanhã ou depois, tome agora, porque o agora está nas nossas mãos, o amanhã está nas mãos do nosso Deus. Então eu quero te oferecer essa oportunidade. Se você puder, você vai poder dobrar o seu joelho, aonde você estiver, e dizer: Senhor, eu quero te aceitar como único e suficiente Salvador da minha vida. Eu quero voltar à casa do Pai, assim como o filho pródigo, que estava sozinho naquele chiqueiro de porco. Não houve manifestação, não houve um profeta, não houve teofania, mas a palavra que estava dentro do coração do filho pródigo fez com que ele caísse em si e ele lembrasse da casa do Pai. Oxalá nessa hora você também possa lembrar da casa do Pai. Ninguém ocupou o seu lugar. Por mais que a igreja cresça, o teu lugar vai estar sempre esperando por você. Por isso eu quero orar por você nesse momento, declarar a bênção do Senhor, para que a missão que Deus confiou nas suas mãos se cumpra para esse tempo, para essa geração, para esse tempo, que as pessoas à sua volta sejam alcançadas pelo poder da palavra através da sua vida. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, na Tua presença nós estamos, agradecidos a Ti pelo poder da Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela vida dos Seus filhos, que dedicaram a Ti esse tempo diante da Tua presença. Ó Pai, pedimos que a Tua bênção seja sobre a vida de todos, os que estão aceitando a Ti como Salvador, os que estão voltando para a casa do Pai, os que estão enfermos. Nós declaramos cura na autoridade do nome de Jesus, cura física, cura psíquica, cura mental, cura espiritual. Declaramos cura na autoridade do nome de Jesus. Que possamos ouvir testemunhos da sua grandeza, do seu agir. Obrigado pela segunda chance, obrigado por mais uma oportunidade. Ajuda-nos, ó Pai, para que possamos deixar um legado, para que possamos deixar um memorial, Senhor, porque nós dirigimos a Ti um altar de louvor e adoração, porque reconhecemos que o Senhor é o único que é digno de ser adorados no céu e na terra. Por isso tributamos a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Nós oramos e os abençoamos no nome de Jesus. Amém e amém. Ao som de uma linda canção, nós estaremos concluindo o culto dessa noite, mas eu tenho uns avisos para passar. Nós vamos cantar uma estrofe de uma canção e depois vamos estar dando o aviso e encerrando o culto dessa noite. Que o Senhor abençoe a sua vida, que a sua alma seja cheia do poder do Senhor, que a sua vida seja plena, para que você possa estar completo em Deus.
adorando ao Senhor, mesmo em momentos difíceis.